7h mais 30. Confira as principais manchetes desta segunda-feira. E a Justiça determina prisão domiciliar para 151 presos do PEMANO, em Tremembé. E ao vivo, o destaque esportivo de Fábio Vieira. Vários clubes anunciam férias para seus atletas a partir desta semana. E ao vivo também o destaque de Donizete Eugênio. Em São José dos Campos, homem, paciente com suspeita de coronavírus, foge de hospital na Vila Industrial. E mais, Taubaté investiga 2 mortes suspeitas do novo coronavírus. E também a obra da Ponte Estaiada em São José dos Campos deve ser entregue somente no mês de abril. Ao vivo, daqui a pouquinho, em nossos estúdios, por telefone, nós vamos conversar com Heller Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, hoje falando sobre as iniciativas envolvendo aí o atendimento a famílias carentes da nossa região. E também nós vamos conversar ao vivo a partir das 8h20 com o engenheiro sanitarista Ricardo Buchaú, falando sobre os próximos passos em relação a esta situação crítica, não só para a cidade de Jacareí, mas para todo o país a partir desta semana. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7h mais 32. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E você pode acessar os nossos canais de jornalismo hoje pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h32, para você acompanhando aí a Rádio Mensagem, o Jornal da Mensagem. Vamos então à previsão do tempo aqui para a cidade de Jacareí, né? Hoje, segunda-feira, começando a semana, temperatura lá em cima, 29 graus, bastante significativa para o outono brasileiro. A mínima fica em 20 graus e a possibilidade de chuva é grande, 80% de acordo com o CPTEC-INPE. A variação de nuvens ocorrerá pela manhã, com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e também vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. Durante a semana nós teremos aí a média de temperaturas máximas chegando aos 20 graus e a mínima fica em 30 graus, a mínima fica em 20 graus com chuvas isoladas ao longo de toda a semana. Predomínio de sol mesmo somente no sábado, dia 4 de abril. Estradas. 7h33, o motorista continua aí com o caminho livre, completamente livre em todas as rodovias que cortam a nossa região, fazendo um bom caminho, sem registro de acidentes graves, principalmente aqueles motoristas que estão se dedicando aos serviços essenciais, utilizando aí as rodovias principais da nossa região, encontram um trânsito completamente livre. Livre também nas principais ruas e avenidas que cortam aqui a nossa região. Mercado financeiro. 7h34 e em videoconferência com integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos, o ministro Paulo Guedes afirmou que, em razão da necessidade de levar gastos para enfrentar o coronavírus, a lei de responsabilidade fiscal preocupa agora o governo devido ao risco de se cometer um crime de responsabilidade por eventual violação de pontos dessa lei. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu neste último domingo a aprovação pelo Congresso Nacional de uma lei de emergência que permita ao governo flexibilizar, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal em casos de calamidade, como a que o Brasil está enfrentando neste momento. E aí ele disse, né, qual que é o nosso problema hoje? É a lei de responsabilidade fiscal, a pedalada fiscal, o impeachment, esse tipo de coisa. Foi justamente o que aconteceu com a presidente Dilma, né?
e aí ele pede que haja uma cláusula para que o governo consiga atuar numa situação de emergência como esta, né? Fontes do Ministério da Economia afirmaram que já estão, inclusive, preparando para enviar ao Congresso uma proposta que faz uma emenda à Constituição que autoriza a ampliação do limite de gastos do governo durante a pandemia do novo coronavírus. Esporte. 7h35, vamos então conversar com o nosso querido Fábio Vieira, trazendo as informações ao vivo. Oi, Fábio, bom dia. Oi, Ana, bom dia, Doni, bom dia, Robinho, bom dia a você, ouvinte de mensagem. Tudo bom, Ana? Tudo em paz, e com o amigo? Tudo bem, graças a Deus, aí nesse período de quarentena, né, nesse período em que a gente permanece em casa, em home office e também em oração, né, para que toda essa situação envolvendo o coronavírus seja brevemente superada e todos nós possamos aí retomar normalmente as nossas atividades. Nesse fim de semana, a grande notícia relacionada ao mundo do esporte diz respeito às férias dos atletas, mais precisamente dos jogadores de futebol aqui no Brasil. Na última sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol organizou uma videoconferência com a participação dos dirigentes dos principais clubes aqui do Brasil, e a maioria dos clubes definiu que seus atletas entram em férias a partir do dia 1º de abril, ou seja, a partir da próxima quarta-feira. Será um período de 20 dias, essas férias que deveriam ocorrer em dezembro e também no início de janeiro. Pelo menos uma parte dessas férias vai ocorrer agora, claro, tudo em razão da pandemia e do coronavírus. Vários clubes, após essa reunião, já anunciaram de forma oficial que a partir de quarta-feira entram em período de férias. Casos de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro. Outros clubes ainda vão definir hoje como fica a questão das férias, até porque isso envolve também a questão financeira, né, a questão do terço constitucional das férias, do valor a ser pago aos atletas, mas como no mês de abril nós não vamos ter aí movimentação no calendário do futebol, foi uma boa medida dos clubes essa antecipação das férias. Nesse fim de semana, no mercado da bola, nós tivemos aí algumas informações, algumas notícias, uma delas publicada ontem pelo jornal espanhol AS, colocando que o meia Igor Gomes, do São Paulo, interessa ao Real Madrid. O Igor Gomes, que tem 21 anos, é um jovem talento do São Paulo, vem fazendo boas partidas, e o Real Madrid manifestou interesse no jogador, assim como um outro clube espanhol, o Sevilha. Nesse fim de semana também tivemos uma entrevista do presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara, e ele confirmou que o Galo tem interesse em alguns atletas do Santos. Lembrando que o Atlético Mineiro hoje é dirigido por Jorge Sampaoli, que passou pelo Santos, conhece muito bem o elenco do Santos e indicou alguns jogadores. O Atlético já tentou o Soteldo, fez até uma proposta pelo Soteldo, proposta que foi recusada pela diretoria do Peixe, mas o Atlético também tem interesse no goleiro Everson, no meia Carlos Sanches e no atacante Sacha, né? Quase meio time do Santos aí está na mira do Jorge Sampaoli lá no Atlético Mineiro. Para terminar, outro jogador que está negociando com o futebol internacional é o meia Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. O Bruno Guimarães, que no ano passado fez uma boa temporada, uma temporada muito interessante, ele mesmo confirmou que negocia com o Atlético de Madrid do técnico Diego Simeone, e é muito provável que Bruno Guimarães, na próxima temporada, esteja aí defendendo o Atlético de Madrid. Daqui a pouco, Ana, a gente volta para o segundo tempo do esporte com notícias da Fórmula 1. Né? A temporada de Fórmula 1, claro, também não ficou imune a essa situação do coronavírus. Tivemos alterações no calendário, provas suspensas, provas canceladas.
Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente volta para falar um pouco sobre o Mundial de Fórmula 1, Ana. Maravilha, amigo. Muito obrigado pelas suas informações. 7h mais 40. Vamos agora, então, conversar com Donizete Eugênio, né, que está no nosso estúdio avançado nessa segunda-feira, comecinho de semana, já trazendo também as informações atualizadas aí do que foi notícia na região nessas últimas horas. Oi, Doni, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes aí do nosso Jornal da Mensagem. Estamos cumprindo a quarentena, que a gente na semana mais dura, né, mais crítica, pelo menos para os especialistas, e pelo menos aí uma semana que pessoas que estavam resistentes, e até a gente pode até citar, Ana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que muita gente segue o presidente do que ele fala e do que ele faz. É importante, às vezes, destacar o posicionamento do Donald Trump em relação ao coronavírus. Para você ter uma ideia, ontem mesmo os Estados Unidos anunciaram uma quarentena para até 30 de abril, ou seja, até 30 de abril. E isso é importante, Ana, por quê? Porque no Brasil, desde a fala do governo federal, do presidente da República, destacando que a quarentena seria apenas para os idosos, para as pessoas mais fortes, para os atletas, e que as pessoas deveriam deixar a quarentena, isso criou, na última sexta-feira, uma dúvida em algumas pessoas que já tinham a tendência de deixar a quarentena. Tanto em Jacareí, na última sexta-feira, a gente já pôde observar uma pequena carreata de um grupo de comerciantes em Jacareí, Ana, que já tentavam fazer um buzinaço, buscando aí a volta do comércio na cidade de Jacareí, por conta aí desta quarentena. Mas a gente sabe que a partir desse momento tem crescido, tem aumentado o número de pessoas infectadas com o coronavírus, e o dado interessante do Brasil, justamente que a questão era voltada apenas aos idosos, está caindo por terra a cada momento e a cada notícia. Pessoas mais jovens estão anunciando que foram infectadas pelo coronavírus e estão deixando de trabalhar, e essas pessoas começam também a infectar outras pessoas ligadas aqui à sociedade. Então é importante, quando o presidente da República, o presidente norte-americano, dá esse posicionamento em relação à importância do confinamento. Por quê? Porque não há respirador, não há UTI para todo mundo. Então a ideia justamente é essa, é você reduzir o número de pessoas que vão utilizar aí o respirador, usar as UTIs para poder se recuperar. Tanto é que na última semana, conversando com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, ele já anunciou que Jacareí então terá aí um hospital de campanha, Jacareí, justamente se preocupando com os leitos de pessoas que vão necessitar de atendimento nos hospitais. Jacareí não tem leito para todo mundo, e essa é uma preocupação. Então já foi anunciado que já desde a última sexta-feira já se iniciou a instalação de um hospital de campanha em Jacareí para atender as pessoas. A gente espera que todo mundo possa ficar um pouco mais sossegado, um pouco mais tranquilo a partir dessa semana em relação a essas informações, Ana, porque o único remédio eficaz que o mundo está comprovando agora, até o momento, é justamente o isolamento, Ana. Sim, Doni, com certeza, né? Muitas observações a serem feitas. O Brasil já é hoje o 6º país em letalidade para coronavírus. É um nome bonito que a gente fala para a capacidade de matar, né? A gente já sabe que o vírus aí tem uma alta transmissibilidade, ou seja, transmite muito facilmente de uma pessoa para outra, e agora nós temos aí esse dado também de sendo o 6º país hoje em taxa de letalidade. A nossa taxa hoje precisamente é de 3,2%, e o número de casos hoje no Brasil é de 4.256. 4.256 casos. Já são 136 mortes e o estado de São Paulo concentra 1.451 casos e o Rio de Janeiro 600 casos. O que chama a atenção também, Doni, é do número de mortes, o aumento aí neste último final de semana, né? Como que de um dia para o outro a gente tem um aumento significativo, a exemplo do que vem acontecendo nas últimas semanas na Itália e também na Espanha. De um dia para o outro, muitas mortes, né? Sim, Ana,
porque eu tenho usado uma expressão até as pessoas assim, entenderam o que é esse coronavírus. Para quem já conviveu com alguém que teve pneumonia ou estudou sobre pneumonia, esse coronavírus, esse Covid-19, é uma espécie de pneumonia, ou seja, ele ataca as vias respiratórias, ataca o pulmão. Então você tem uma dificuldade de respirar. Quando você tem além de enfraquecer a pessoa, enfraquece o organismo, você tem uma dificuldade de respirar. Por isso você precisa do respirador mecânico, do respirador artificial para auxiliar a pessoa a respirar. Ana, em Jacareí, algo importante para destacar em relação à alteração no atendimento hospitalar a partir dessa semana, segundo anunciado na última sexta-feira pelo prefeito Isaías Santana. Com o hospital de campanha, com a criação do hospital, a implantação do hospital de campanha, com capacidade para 60 leitos, que vai atender casos menos graves da doença, apenas com acompanhamento médico e que não necessitem de tratamento intensivo, esse hospital será implantado nas dependências da antiga empresa Distal. Essa empresa Distal fica ali no Jardim Flórida, na região oeste de Jacareí. Então, o UPA Dr. Telmo agora, o UPA Dr. Telmo passará a ser a porta de entrada, né? Passará a ser a porta de entrada. Mas e as crianças, né? A UPA Infantil. A UPA Infantil será no distrito do Parque Meia Lua, ali na região norte de Jacareí, região norte de Jacareí. Passará a ser referência exclusiva no atendimento infantil durante esse período. E a Santa Casa Clínicas passará a atender como UPA adulto. Então foi feito aí esse remanejamento. Mas, Doni, e as UBSs, elas continuarão a funcionar normalmente o atendimento? Sim, continuam funcionando normalmente as unidades básicas de saúde, mas os sintomas que serão tratados de coronavírus, porta de entrada será a UPA Dr. Telmo. Casos menos graves irão, então, para o hospital de campanha ali no Jardim Flórida, justamente aí os mais graves irão para a UTI, ou seja, para dar uma desafogada no sistema de saúde de Jacareí. Essa é a grande preocupação dos especialistas, para ter ali uma retaguarda de atendimento às pessoas com a melhor qualidade, para quando elas forem para a UTI, justamente para não sobrecarregar o sistema de saúde, Ana. O prefeito Isaías falou na sexta-feira, Doni, muito rapidamente, né, muitas informações, claro, mas ele me falou aqui no ar um ponto que me chamou muita atenção, que é a questão dos respiradores, né, o fato de ainda na semana passada o governo federal já se posicionar para, não é confiscar, mas já para deter essa informação de produção de respiradores diretamente na fábrica, e a intenção do governo federal de o próprio governo fazer a destinação diretamente da fábrica para os locais com maior necessidade. E isso seria um entrave aqui para Jacareí, que hoje tem apenas um caso confirmado e não é uma situação de urgência comparado com, por exemplo, São José dos Campos. É urgência para ficar em casa, mas não de casos confirmados, pelo menos por enquanto. E aí ele disse que tinha essa preocupação, que embora tivesse condições de fazer e queira fazer e precise fazer, existia essa preocupação aí porque, uma vez sem equipamentos, né, os equipamentos, claro, o pedido é absurdo nessas fábricas, sem equipamentos seria complicado. Isso me preocupou um pouco também. Então, Ana, até na sexta-feira, na coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, o José Luiz Mandetta, ele disse justamente isso. O Ministério da Saúde ele quer quebrar essa disputa entre os municípios, e o município que tem mais condições de comprar mais equipamentos que os outros. Então, a ideia do Ministério da Saúde é centralizar a distribuição. Jacareí precisa, vai fazer o pedido, tem tantas pessoas que necessitam, ele vai mandar para Jacareí. Se uma cidade do norte do país houver a necessidade maior, o Ministério da Saúde vai mandar para lá para centralizar essa distribuição. É lógico que um estado, um município que tem um pouco mais de condição, que tem aí uma pessoa que busca um pouco mais de atividade para dar aí a condição para a sua população, ela vai buscar alternativas para poder driblar esse tipo de situação. Porque a gente sabe, Ana, que se você for pedir para o Ministério da Saúde, e nós temos em mais de 5 mil municípios, e a hora que esse pico realmente se configurar no Brasil, olha, o brasileiro ele é muito desesperado. Então existe essa preocupação de todo mundo pedir para o Ministério da Saúde e a demora de vir do respirador.
E a gente sabe como funciona, né? O Ministério da Saúde, a gente sabe como tem essa dificuldade da rapidez da resposta em relação a alguns pedidos dos municípios para o Ministério da Saúde. Essa preocupação que você citou, ela é coerente, tem justificativa. O próprio prefeito citou isso também, porque se Jacareí pudesse já comprar os respiradores e ter também esses respiradores, já assim o fizesse, para não depender de um pedido do Ministério da Saúde, porque nós já conhecemos, infelizmente nós já conhecemos a forma do Ministério da Saúde. Embora o Luiz Mandetta tenha feito um excelente trabalho, mas depois daquela live do presidente da República, a gente percebeu que nas falas do Mandetta, a gente percebe dois discursos, um do médico, do especialista, do Ministério da Saúde. E ao mesmo tempo, na mesma entrevista, ele sempre faz questão de dar ali um afago nas falas do presidente da República. Então você às vezes não sabe quem é que está falando realmente, se é o Ministério da Saúde que está liderando ou se é realmente a intenção do presidente da República. Mas é algo que a população, pelo menos aqui no Alto Tietê, e aí no Vale do Paraíba a gente tem percebido, Ana, é que as pessoas estão conscientes da necessidade da quarentena, do isolamento social. As pessoas estão entendendo que é o isolamento. Tanto é que algumas fábricas já têm feito a dispensa dos seus funcionários para justamente não ter ali um grupo maior de pessoas contaminadas. Sim, Doni, esse ponto que você falou aí do ministro Mandetta, né, foi um dos muitos polêmicos aí do final de semana, né, principalmente após a postura do presidente Jair Bolsonaro nesse domingo, que saiu de sua casa, né, na região de Brasília e foi até Ceilândia, que é uma região bem próxima ao Distrito Federal, né, a capital, e esteve ali com populares, cumprimentando populares. Isso causou muita revolta aí nas últimas horas. Pela segunda vez em menos de uma semana, o presidente, em suas ações, desautorizou seu ministro da Saúde, uma vez que o ministro da Saúde pede para que o país inteiro faça esse distanciamento social, e o presidente, em um ato aí de quase populismo, sai às ruas e aperta a mão de populares, o que causa uma grande indignação também. Agora, como você disse, né, o ministro da Saúde fica entre a cruz e a espada, como a gente costuma dizer popularmente, né? Ele, ao mesmo tempo que sabe da importância dele para o cargo, neste momento que o Brasil precisa muito dele, ele encontra esse embate direto aí com o presidente da República, que está muito perdido também nas suas ações, né? A gente percebe nessa fala aí do presidente Bolsonaro no domingo, que essa saída dele para a Ceilândia foi meio que uma ânsia, Doni, de chegar até os autônomos, né? Ele sabe que as pessoas já estão tendo dificuldade, já estão sem dinheiro, uma ânsia ali de querer falar a essas pessoas. Ele acabou deixando o isolamento e apertando a mão de populares, cumprimentando populares, o que foi muito criticado aí pelas autoridades de saúde, no caso, o seu próprio ministro, o ministro Mandetta, né, Doni? E é tão interessante, Ana, que a gente percebe a falta de rumo do presidente da República, porque essa celeridade que ele cobra em relação a atingir e atender o autônomo, atender a pessoa que faz o seu pico, que precisa ter o dinheiro, depende da canetada do presidente, de ligar para o Maia, ligar para o Alcolumbre e acelerar todo esse processo burocrático de liberação do dinheiro que ele mesmo assinou recentemente. Então tem situações que dependem mais do presidente ser proativo do que realmente ser ali demonstrativo, né? Não adianta sair ali do Palácio do Planalto e apertar a mão do senhor lá que vende churrasquinho. Ou seja, se ele pegar o telefone e liga para o Maia e liga para o Alcolumbre, olha, precisamos acelerar esse processo de liberação e a Caixa Econômica liberar o dinheiro, e como é que vai ser liberado esse dinheiro. Ou seja, até agora, nós não temos informações como que o dinheiro será liberado. A gente sabe que o dinheiro será, mas eles ainda não montaram uma metodologia de como será liberado esse dinheiro. Então, às vezes, falta um pouco de contextualização desse processo todo do próprio presidente da República. Tem o dinheiro? Tem dinheiro. Tem a Caixa Econômica? Tem a Caixa Econômica. Então, é só questão de unir o Senado Federal, ou seja, a Câmara dos Deputados e também o Senado, e, logicamente, a Caixa Econômica Federal, para dar celeridade, a partir dessa semana, já começar a liberar o dinheiro de alguma forma, mas precisa criar esse mecanismo de liberação do dinheiro para chegar nessas pessoas
que vendem o seu churrasquinho, que são autônomos, que não têm nenhuma renda, que não têm conta de banco, Ana. Essas pessoas não têm conta de banco, então como é que elas vão receber? Então precisa ter uma forma de chegar nessas pessoas. São cerca de 10 milhões de pessoas que estão invisíveis para o governo federal, Doni, justamente por isso. Elas não estão cadastradas em nenhum banco de dados, são os brasileiros que mais precisam neste momento, e o governo federal já sinalizou que quer e vai chegar até essas pessoas, mas como você disse, né, a questão é como chegar até essas pessoas nesse momento aí de pandemia, num momento de restrição de aglomeração popular. Então, acho que esse é agora, neste momento, o maior desafio do governo federal. E eu falei agora no comecinho, Doni, na abertura do jornal, em relação à preocupação do governo, uma coisa que, claro, que vai acabar acontecendo, que é explodir aí o teto de gastos. Ontem, inclusive, em uma videoconferência com integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos, o ministro Paulo Guedes já afirmou da razão da necessidade de elevar os gastos e enfrentar o coronavírus, e o que preocupa ele, claro, é a lei de responsabilidade fiscal. Aqui a gente está falando do que, Doni, para o nosso ouvinte conseguir entender? A gente está falando daquela lei que não permite aí ao governante dar aquela pedalada fiscal, né? Ou seja, ultrapassar o limite de gastos, que foi justamente o que levou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Esse foi o motivo, né, descrito, que tirou a presidente do cargo. E numa situação como essa de emergência, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já se preocupa com a mesma questão, né, que provavelmente deve ser inevitável, uma vez que o Brasil já estava num processo muito lento de recuperação e agora com essa pandemia, né, com toda essa necessidade aí de mais dinheiro injetado, o que inevitavelmente deve acontecer, né, Doni? Então, por isso, Ana, foi importante o Brasil ter declarado estado de emergência. Quando você declara estado de emergência, você abre brecha para outras questões, justamente essa, de você descumprir, né, algumas metas fiscais. Isso é importante porque nós estamos num período emergencial, período de saúde, e até mesmo na sexta-feira o ministro Moraes também já publicou autorização para o governo superar os gastos nesse ano de 2020. Ou seja, a questão é justamente agora proteger o brasileiro, proteger a saúde do brasileiro. Então, agora não adianta ficar preocupado com se gastou menos, se gastou mais. Agora nós estamos num momento onde precisa gastar para proteger o povo brasileiro. E justamente o povo mais simples. Por quê? Quando se fala de uma empresa, a empresa ela tem mais facilidade de conseguir um financiamento, de conseguir aí um empréstimo por vias normais dos mecanismos que nós temos no mercado financeiro. Mas esse senhor do churrasquinho, por exemplo, como é que ele consegue um empréstimo? Como é que ele consegue um dinheiro extra? Cabe, então, ao governo federal chegar com esse dinheiro na conta dessa pessoa. Mas, Doni, você acabou de falar que ele não tem conta, né? São pessoas invisíveis. Olha, Ana, nos Estados Unidos também não é diferente, também tem as pessoas invisíveis. Como é que o governo americano vai chegar com o dinheiro nas contas? Via carta, viu? Vai chegar via correspondência, de algum jeito, vai ter que se virar. Doni, é isso aí, né? O exemplo vem aí da maior economia do mundo neste momento, né? Após o pronunciamento do Donald Trump de estender então a quarentena até dia 30 de abril na maior economia do mundo. Já são 2.000 mortes, mais de 100 mil infectados nos Estados Unidos. E a expectativa agora, já que o presidente Bolsonaro gosta, né, de imitar o Trump, que ele imite também, né, Doni, nessa postura do presidente Trump, que ontem, entre a sua fala, disse o seguinte, Doni, abre aspas aqui: nada pior do que decretar a vitória antes que ela aconteça, disse o presidente americano. Vamos torcer aí para que o presidente Bolsonaro escute essas palavras que vêm lá da maior economia do mundo, Doni. E até para fechar a minha participação nesse bloco, Ana, 2 países que subestimaram a questão do isolamento social já se arrependeram. A Itália já se arrependeu, o próprio prefeito de Milão já veio a público pedindo desculpas porque demorou, subestimou, e a Itália já ultrapassou as mortes da China. E outro país também que chama a atenção de ter subestimado é a própria Espanha, Ana. No mesmo momento que a Itália declarou estado de emergência e isolamento social no mesmo dia, a Espanha liberou uma passeata de mulheres naquele mesmo dia.
E agora aquela passeata está justamente colhendo os frutos daquela passeata, porque as pessoas se contaminaram naquele dia e passaram uma para outra. E a Espanha hoje, na Europa, é o país que mais tem aí uma curva ascendente da contaminação do coronavírus. O Brasil, eu tenho uma percepção, Ana, que o Brasil talvez não tenha tanta situação complicada, porque graças a Deus os nossos líderes, governadores, o próprio Ministério da Saúde tomaram uma posição de isolamento já há muito tempo, embora contrário ao presidente da República, mas os prefeitos e os governadores têm tido essa postura de isolamento, que é o único remédio plausível que nós temos hoje de reduzir a contaminação no nosso país. Então, a gente tem essa consciência. Não tem remédio ainda. O remédio é o isolamento, reduzir essa propagação do vírus. E o Brasil já antecipou há muito tempo. Então, portanto, talvez a gente não tenha aquela curva ascendente que todo mundo já esperava. Vamos torcer agora para manter aí esse isolamento social, né, distanciamento social. Lembrando, o Doni disse da carreata na sexta-feira, teve carreata em Jacareí, São José, Pindamonhangaba, Taubaté. Aqui em Jacareí teve carreata na sexta, no sábado e também no domingo. Tem grupo de Facebook e o prefeito Isaías Santana já disse na sexta-feira que quem insistir em abrir comércio hoje vai estar aí em desobediência civil. E aí a questão não envolve a prefeitura diretamente, mas principalmente a Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma vez que o decreto é do governador João Dória. A gente volta a conversar com o Doni mais sobre esse assunto ao longo dessa edição do Jornal da Mensagem. 8 horas mais 1 minuto, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Giro de Notícias e também com o Minuto Ceci RH. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 4 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. Você que está nos acompanhando aqui também pelo seu radinho, né? Que bom que você está no seu radinho aí, porque a gente infelizmente está com um problema hoje de internet, é um problema externo aí da prestadora de serviços. Infelizmente vamos ficar hoje fora do ar, não funcionando pelo nosso aplicativo. Já vamos colocar aí também esse comunicado nas nossas redes sociais. 8 horas mais 4 minutos e confira agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta segunda-feira. Folha de São Paulo, Bolsonaro ignora Mandetta e visita comércio em Brasília. O Estado de São Paulo, metade das grandes empresas na Bolsa tem caixa para até 3 meses. O Correio Brasiliense, as apostas da ciência para deter o coronavírus. O Estado de Minas, Universidade Federal de Minas Gerais na linha de frente. Diário de Pernambuco, cada vez mais unidos. No Rio Grande do Norte, Tribuna do Norte, proposta de adiar eleições municipais divide bancada do Rio Grande do Norte. O Valor Econômico, Trump estende orientação de distanciamento social para o fim de abril. Rio de Janeiro, jornal O Globo, Bolsonaro contraria Mandetta, ignora isolamento e vai às ruas. E os jornais regionais destacam: o Vale luta pela vida. E o Diário de Jacareí destaca: Jacareí terá hospital de campanha para atendimento de infectados. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 6 minutos, vamos agora ao Minuto Ceci RH. Minuto Ceci RH. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem, bom dia! Vamos para a dúvida de hoje. Quantas empresas colocar no currículo? O indicado é colocar até 4 empresas, as 4 últimas ou as 4 mais relevantes, que você trabalhou por mais tempo. Mas isso não é uma regra. Pode ser até mais que 4. O importante é não deixar o currículo muito extenso, ou seja, ultrapassar mais que 2 páginas, ok? Vamos para as vagas. Prensista, para trabalhar em Jacareí. Atividades:
operação de prensas progressivas e convencionais, podendo operar equipamentos e máquinas de grande porte. Técnico completo ou cursando mecânica ou mecatrônica. Experiência no processo de estamparia e conhecimento em operação de ponte rolante. Se você tem esses requisitos, envie seu currículo para currículo@ccrh.com.br e coloque no assunto do e-mail prensista. Próxima vaga: estágio administrativo. Morar preferencialmente na Zona Sul de São José dos Campos ou Zona Leste de Jacareí. Cursando superior em administração. Desejável habilitação B. Envie seu currículo para currículo@ccrh.com.br e coloque no assunto do e-mail estágio administrativo. E agora vamos para o Contrate-me. Wilson Souza Filho, morador de Jacareí, procura emprego de operador de empilhadeira. Telefone do Wilson: 982 33 6192. 982 33 6192. E a Maria Gorete Moraes Leite, moradora de São José dos Campos, ela procura emprego de professora de educação infantil. Telefone da Maria: DDD 11 9 40 34 22 27. 11 9 40 34 22 27. Tem alguma dúvida sobre processos seletivos, entrevistas de emprego ou quer ser anunciado no Contrate-me também? Acesse ccrh.com.br. Minuto CCRH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual, curso de ensino à distância, Jacareí. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual é comprometida com o ensino de qualidade. Você conta com diversas opções de cursos de graduação e pós-graduação EAD. Tudo isso com conteúdo disponibilizado nas mais modernas plataformas online. Inscreva-se e garanta já a sua vaga. Polo de Jacareí, Rua Leonor Chaves Dias, número 51, Centro. Mais informações, ligue 39620089. 8 horas mais 9 minutos. Obrigada, Ceci, pelas suas informações. E lembrando que a Ceci volta, então, na quarta e na sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã aqui na Rádio Mensagem, trazendo essas dicas valiosas sobre a sua recolocação profissional. Nós vamos conversar agora com o Heller Gonçalves, é isso mesmo, né, Robinho? O Heller Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. O Heller já está na linha. Ele vai falar com a gente sobre toda essa questão envolvendo o coronavírus, os impactos também aqui na nossa região e o atendimento aí a algumas famílias carentes. Weller, bom dia, muito obrigada pela sua gentileza. Bom dia a todos que ouvem a rádio nesse momento. Antes até da gente falar dessa prestação de serviço aí por parte do sindicato, dessa iniciativa, eu gostaria que você falasse sobre um comunicado que foi dado ainda na semana passada em relação a greves aqui na nossa região, né, a paralisação de produção e, de forma geral, como é que está o diálogo das empresas, das indústrias, com os empregados em relação à questão do coronavírus? Não, pois bem, o nosso sindicato, em primeiro lugar, na semana retrasada, a gente mandou comunicado para todas as fábricas metalúrgicas solicitando que dessem licença remunerada para os trabalhadores por conta da pandemia do coronavírus. Uma parte atendeu o chamado, colocou os trabalhadores em licença remunerada e outras empresas chegaram ao absurdo de dizer que ia trabalhar normalmente. Porque, na nossa opinião, o decreto do governo do estado que fala que o shopping não pode funcionar, o bar não pode funcionar, não pode ter gente na praça pública, ele é insuficiente. Por quê? De nada adianta fechar cinema, fechar museu, fechar shopping, sendo que dentro das fábricas os operários continuavam aglomerados do mesmo jeito. Só na Embraer, para você ter uma ideia, são mais de 10 mil operários aglomerados dentro da unidade fabril. Então, nós achamos que é insuficiente, nós achamos que, de fato, tem que produzir e trabalhar apenas aquilo que é serviço essencial. E fabricação de avião não é serviço essencial, fabricação de carro não é serviço essencial. Então, por isso que a gente decretou a greve na categoria e os trabalhadores atenderam o chamado e, fruto da pressão que o sindicato fez,
muitas empresas liberaram os trabalhadores e a gente tem hoje algo em torno de 82% dos trabalhadores metalúrgicos que estão em suas casas graças à campanha e à pressão feita pelo sindicato. E nós estamos extremamente preocupados com essa situação. A gente vê que cada dia que passa o número de mortos aumenta ainda mais, principalmente aqui no estado de São Paulo. São vários casos confirmados aqui no Vale do Paraíba e nós não queremos ver o nosso país numa situação igual está a Itália, igual está a Espanha, igual está o Irã, igual foi a China. Então, nesse sentido, a gente acha que tem que seguir à risca todas as determinações da Organização Mundial da Saúde. E nós achamos que tem que ser quarentena já para todos os trabalhadores, exceto aqueles que atuam naquilo que é essencial. Você falou aí de 82% parados aqui no Vale do Paraíba. Então, vamos falar então das principais fábricas, né? Fábricas com grande representatividade no setor metalúrgico. A gente está falando, por exemplo, Embraer, GM, né, Chery. Essas empresas, elas estão funcionando ainda, como você disse, né? Não, são vários produtos que não são considerados serviços essenciais. Hoje elas estão paradas, estão funcionando? Qual que é a situação? Exatamente. Esses 82% englobam as principais empresas. É isso que você falou. Embraer está parada, GM está parada, Chery está parada, Avibras está parada, Hitachi, Elgin, TI Automotive, a Eaton. Então é exatamente isso. As principais fábricas metalúrgicas estão paradas e nós achamos que essa é a melhor forma de estar lutando contra essa pandemia do coronavírus, que é o isolamento social. Inclusive, a gente passa o recado para os metalúrgicos dizendo: isso aqui não é férias, é para ficar dentro de casa, cuidando de você e da sua família. Weller, uma dúvida, essa paralisação ela foi então conversada aí com as empresas via sindicato, não, é uma greve, qual que é a situação? Ou foi cedido pelas próprias empresas aí através de um entendimento, como é que foi isso? Então, acabou que hoje, por exemplo, as empresas deram ou a licença remunerada ou as férias coletivas. Mas teve muitas empresas em que a gente precisou fazer greve e os trabalhadores cruzarem os braços para as empresas cederem. Por exemplo, na Hitachi teve greve, na Prolind teve greve, a Armico, que fica em Jacareí, teve greve. Então, em muitas empresas, os trabalhadores teve que cruzar os braços. Se não fosse a luta dos trabalhadores e a pressão do sindicato, estariam trabalhando normalmente. Weller, me diga uma coisa, hoje o jornal Estado de São Paulo diz o seguinte, traz como manchete, na verdade, que metade das grandes empresas que estão hoje na Bolsa dizem, segundo a reportagem, que tem caixa para segurar essa situação até 3 meses. Como é que está a situação dessas empresas aqui no Vale do Paraíba, né? Uma vez que a gente já vinha aí numa recuperação ainda lenta, né? A gente sabe que esses setores todos dependem do consumo, as pessoas sem renda, esse consumo vai cair. O sindicato tem informações sobre o caixa dessas empresas para manter essa situação por um tempo maior? Então, o que nós achamos? Em primeiro lugar, é ficar em casa, que é em defesa da vida dos trabalhadores. Agora, o segundo passo vai ser a luta pela estabilidade no emprego, porque nós achamos que, de fato, vai ser uma grande crise econômica de grandes proporções, talvez nunca vistas na história. De fato, as empresas que são multinacionais têm condição de segurar, na nossa opinião, até mais. Agora, as empresas de pequeno e médio porte vai ir para uma situação um pouco mais delicada. Agora, o que nós achamos? Nós estamos diante de uma situação extraordinária. Então, o papel do governo também tem que ser um papel de estar defendendo o seu povo. E, infelizmente, na nossa opinião, a postura do Jair Bolsonaro é muito ruim. Ele ironiza esse tema. A gente viu ontem que ele foi no comércio, na região de Brasília, cumprimentar as pessoas. Porque dinheiro tem. Da onde? É só parar de pagar dívida pública. São trilhões por ano que vai para banqueiro, que é dinheiro nosso. Então, o governo ele tem total condição de investir, em primeiro lugar, esse dinheiro na área da saúde e, em segundo, investir esse dinheiro para o sustento
da população brasileira. Nós achamos que os R$600 anunciados pelo governo também não é suficiente. Tem muita gente que faz bico, porque aqui nós estamos pensando nas empresas, que é o que a gente representa, mas muita gente faz bico, por exemplo, e tira mais do que R$600 por mês. E essas pessoas nós estamos muito preocupados, até por isso que o nosso sindicato está fazendo a campanha de arrecadação de alimentos, porque principalmente depois da reforma trabalhista, aprovada no ano de 2017 para cá, muita gente não tem mais a carteira assinada e trabalha na informalidade. Então é aquele cara que faz um bico e tira lá os seus R$1.500, R$1.800 por mês, que é dali que vem o sustento da sua família. R$600 não dá. Se for um casal e 2, 3 filhos, não dá, vai morrer de fome. Então nós estamos extremamente preocupados, entendeu? A gente acha que aqui na nossa região a maioria são empresas multinacionais e tem condição sim de manter os trabalhadores em casa, se for o caso, por mais do que 3 meses. Agora, nós estamos preocupados com aquele trabalhador autônomo, aquele que faz o bico para sobreviver, porque esse aí, se não morrer pela pandemia, corre o risco de morrer de fome. A preocupação é muito grande, realmente. Inclusive, o sindicato já está fazendo aí uma frente, uma mobilização para a doação de cestas básicas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Heller. Exatamente. O nosso sindicato, preocupado com a situação, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene pessoal. Quem puder estar doando, a arrecadação vai ser na sede central nossa, aqui no centro de São José dos Campos, na rua Maurício Diamante, número 65, porque, de fato, uma coisa é você dizer que tem que ficar de quarentena para quem mora numa mansão. Outra coisa é você dizer que tem que ficar de quarentena quem mora num barraco na favela. A gente sabe muito bem a situação de quem mora nas favelas do nosso país. Falta água. Ter sabonete é um objeto de luxo. Conseguir um álcool em gel, então, é um privilégio. Então essas pessoas não têm o que comer, não tem sabonete para lavar a mão, e a gente acha que nesse momento toda a solidariedade ela tem que vir da nossa classe. Então aquele que tiver condição, trabalhador metalúrgico, você que tem o seu salário, que tem a sua PLR, que tem os seus direitos, doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não vai fazer falta para o sustento da sua família. Agora saiba que tem muita gente que, por conta dessa pandemia, que é isso que a gente falou agora há pouco, além dos trabalhadores da indústria, tem aquele que faz bico e os R$600 não é suficiente. Então acho que é importante toda a solidariedade nesse momento. Então vamos fazer a doação aí dos alimentos e dos produtos de higiene pessoal. Como é que o pessoal pode doar, quem está acompanhando a Rádio Mensagem? Como é que pode fazer essa doação em Jacareí, São José dos Campos? Como é que faz? Olha, por enquanto nós estamos fazendo essa arrecadação só em São José. Por quê? O nosso sindicato, desde a segunda-feira da semana retrasada, nós fechamos nossa sede, subsedes e a colônia de férias que nós temos em Caraguatatuba. Nós colocamos todos os funcionários do nosso sindicato em licença remunerada para estar protegendo as suas vidas. Então nós estamos fazendo um plantão na sede do sindicato, no centro de São José dos Campos, que é um plantão feito pela própria diretoria do sindicato. Então, no momento, a gente vai iniciar a arrecadação apenas em São José, mas a gente já está estudando uma forma de ver algum ponto na cidade de Jacareí, na cidade de Caçapava, porque assim que a gente divulgou que a gente está fazendo essa campanha, muita gente entrou em contato dizendo que vai fazer as doações, e essas doações, ela tem um objetivo: levar alimentos e produtos de higiene pessoal para a população mais vulnerável do nosso país, e nesse momento a gente acha que toda a solidariedade tem que ser possível. Bacana, a gente está conversando aí com o Heller Gonçalves, né? Conversamos com o Heller Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui em São José dos Campos, falando sobre essa iniciativa, então, de arrecadação de alguns materiais, né? Itens diversos envolvendo a cesta básica. Você já sabe quais são esses itens, praticamente todos, exceto o sal, né? Você pode fazer a sua doação aí também, colaborar com essas famílias através do sindicato, que tem como chegar até essas famílias, né? Não só o sindicato, acabei de receber aqui informação
de uma ouvinte, igrejas também estão fazendo essa iniciativa. É importante aí você observar, né, a idoneidade das instituições ligadas a essas iniciativas, como, por exemplo, sindicatos metalúrgicos, como, por exemplo, igrejas evangélicas, católicas, né, outras entidades de classe, para fazer também a sua doação e ajudar essas famílias. Weller, muito obrigado aí, bom trabalho, a gente vai se falando, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição. 8h22, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos tentar então um contato com o engenheiro sanitarista Ricardo Buchaú, atualizando as informações para você que está acompanhando a Rádio Mensagem nesta segunda-feira. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 25, de volta com o Jornal da Mensagem, nesta cobertura especial da Rádio Mensagem em relação ao Covid-19. Você que está acompanhando aí da sua casa, você que está em distanciamento social também por conta de toda essa situação, fica mais atualizado aqui e ouve diretamente das pessoas envolvidas em tudo isso, como que as autoridades estão tratando de toda essa questão. Nós temos aí aproximadamente agora 3 bilhões de pessoas que estão em distanciamento social em todo o mundo. Aqui no Brasil já são 4.256 casos, com 136 mortes, infelizmente. Vários estados aí estão montando hospitais de campanha. Aqui mesmo na capital paulista, nós teremos a inauguração de 2 hospitais de campanha na próxima quarta-feira, um no Pacaembu com cerca de 200 leitos e um no Anhembi com 1.800 leitos. Nós vamos conversar agora com o engenheiro sanitarista Ricardo Buchaú, que é quase um parceiro aqui da Rádio Mensagem, todos os dias atualizando essas informações todas e trazendo informação para a gente também. Ricardo, muito obrigada pela sua gentileza mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem, um grande prazer falar com vocês. Ricardo, foram aí várias manifestações para que o comércio abrisse nas últimas horas em toda aqui a região. Jacareí teve manifestação sexta, sábado e domingo. Eu gostaria que você abrisse a entrevista explicando por que isso não pode ser feito. Bom, é bastante claro, bastante conhecido de todo mundo que essa doença Covid-19 é provocada por um vírus e esse vírus tem uma característica diferente da maioria dos outros vírus. Ele tem uma capacidade de contágio muito grande. Essa confusão toda que ele tem provocado no mundo não é fruto da agressividade dele, não é fruto dos danos que ele provoca no organismo, mas sim da enorme capacidade que ele tem de se espalhar rapidamente. E ele se espalha por meio do contato de uma pessoa para outra. Cada pessoa transitando pela rua é como se fosse um vetor dessa doença, um vetor do vírus dessa doença. Assim como o Aedes aegypti, o mosquito, é vetor da dengue, da zika e da chikungunya. Uma das formas de controlar dengue, zika e chikungunya é eliminar o mosquito, é tirar o mosquito de circulação. Pessoas nós não podemos eliminar. Então o que nós precisamos fazer é que as pessoas saiam de circulação, porque senão elas, mesmo que elas não queiram, elas se transformam em vetores para outras pessoas, para elas mesmas e para os seus familiares quando retornam para casa. É uma irresponsabilidade muito grande ficar circulando pela rua, se contaminando com o vírus e levando isso para dentro de casa. A gente vê isso como uma irresponsabilidade pessoal e como um risco muito grande para a sociedade. A epidemia surge dessas iniciativas. Se nós interrompermos essas iniciativas e se nós tomarmos cuidados de higienização pessoal e do meio ambiente, a gente reduz drasticamente a capacidade do vírus ir de uma pessoa para outra. Por isso que não se deve interromper
o afastamento, o isolamento domiciliar, a quarentena em casa. Fique em sua casa, não seja irresponsável de pegar o vírus e transmitir o vírus para outras pessoas e, sobretudo, para sua família, porque uma hora você volta para dentro de casa e vai levar o vírus para lá. Muito se falou aí no final de semana também, né? Infelizmente essa guerra não é só contra um vírus, mas também contra notícias falsas, pessoas disseminando informações em relação a outras doenças que nós tivemos recentemente, como por exemplo H1N1. Não, mas na época do H1N1 não era assim. Não, mas tal doença não é assim. Eu gostaria que você explicasse, Ricardo, em relação a essas outras doenças, a diferença entre o corona e essas outras doenças. Eu sei que você já listou aí que uma das principais diferenças é que ele se espalha muito rápido, mas eu gostaria de dizer que se você já tinha visto alguma coisa parecida com o novo coronavírus. Não, isso é uma novidade. Ele associa a essa capacidade de se espalhar rapidamente a capacidade também que ele tem de resistir no ambiente. Então, enquanto um vírus dos mais comuns com os quais a gente convive sobrevive 40 minutos, 1 hora no meio ambiente, sobre uma superfície, por exemplo, esse vírus que provoca a Covid-19, ele é capaz de ficar por horas e há registro de 2, 3 dias o vírus ainda ativo. Então, isso muda completamente a história desse vírus com outros vírus, influenza A, influenza B, H1N1, H3N2, é completamente diferente nessas características que o vírus tem. E por que ele tem essas características? Porque quando ele sofreu a mutação que permitiu que ele saísse de um animal silvestre e conseguisse infectar humanos, a mudança bioquímica nas proteínas da capa que envolve o vírus criaram também essas condições que facilitam para ele a dispersão e a sobrevivência. Por isso que não tem como comparar uma coisa com a outra. Um outro ponto também que foi levantado aí nas últimas horas, Ricardo, é a questão do isolamento vertical. Eu ouvi um especialista dizendo que esse termo isolamento vertical, ele não existia do ponto de vista de literatura, de estudos, de comprovação científica, e que foi levantada essa bola aí como uma possibilidade. Eu gostaria de saber duas coisas: se existe essa possibilidade de isolamento vertical, que é aquele de isolar só as pessoas de risco, e por que ele não funcionaria nesse momento. Você já deu uma introdução aí, mas gostaria que você repetisse. Qualquer tipo de isolamento que se faça para fins de se reduzir a dispersão desse vírus que provoca a Covid-19 precisa ser o mais próximo do absoluto possível. O absoluto não dá, porque a sociedade não pode parar, é preciso ter profissionais de saúde, profissionais de segurança, pessoal que fornece alimento, etc., porque a sobrevivência depende disso. Esses não podem parar. Mas tudo mais que não seja imprescindível continuar colocando pessoas em circulação na rua, deve ser evitado. O objetivo não é parar a atividade de um empresário, de um cidadão que tem uma atividade comercial. O objetivo não é esse. O objetivo é tirar as pessoas de circulação. Esse que é o objetivo. Parar as atividades comerciais está sendo o custo. O custo para se conseguir o objetivo de tirar as pessoas de circulação. Mas não é o objetivo. Ninguém tem o objetivo de parar atividade nenhuma. É um meio de se fazer isso, de se reduzir a presença de pessoas nas ruas. É um meio custoso, mas é o que se tem hoje. Antes tivéssemos outra alternativa. Os países que fizeram isso conseguiram respostas bem mais rápidas.
Isso que o Ricardo falou agora é muito importante, né? Porque ao longo aí do final de semana houve também muitos embates nas redes sociais em relação das pessoas que eram favoráveis a retomar todo o atendimento, né? Toda a circulação de pessoas, e as pessoas que eram favoráveis ao distanciamento social. Como se as pessoas que fossem favoráveis ao distanciamento estivessem contra aquelas pessoas que quisessem trabalhar. E a gente não pode olhar essa questão desse ponto de vista, né, Ricardo? Porque de um jeito ou de outro, todo mundo vai sofrer essa consequência global que é sem precedentes na história. Então, agora a gente já tem uma certeza, vai haver uma recessão global. A segunda certeza é se teremos muitas mortes aqui no Brasil ou não. Essa segunda, que é uma incerteza ainda, está nas nossas mãos. É verdade. E tanto mais será o tamanho do dano, quanto mais nós ficarmos dispersos nos deslocando pela rua. Não adianta nada. Se você sair para as ruas agora, você vai ficar 2, 3 semanas. Vai explodir, aí vai ter que recolher todo mundo de novo, só que agora doente. A diferença é que hoje você está são dentro de casa. Se você sair para a rua hoje, daqui 2, 3 semanas, é muito provável que você tenha que voltar para sua casa doente ou para um hospital. 8h mais 35, nós vamos a um rápido intervalo. Hoje nós estamos conversando mais uma vez aqui com o Ricardo Buchaú, que é engenheiro sanitarista, um profissional de primeira linha aí, técnico, né? É importante a gente ouvir os técnicos neste momento, a lucidez dos técnicos, para a gente conseguir entender o que está acontecendo e orientar da melhor maneira a população. Um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 39, de volta com o Jornal da Mensagem, hoje conversando com o Ricardo Buchaú, o Ricardo que é engenheiro sanitarista e também diretor da Vigilância à Saúde aqui em Jacareí. Ricardo, nós tivemos aí um aumento expressivo de casos nas últimas horas no Brasil, estávamos aí na casa de 70 mortes na última quinta-feira e começamos a semana com 136 mortes, são quase mais de 4 mil casos no país. E a Itália e Espanha, né, que são hoje alguns dos epicentros do surto, continuam com aqueles recordes de mortes diárias. Eu gostaria que você avaliasse os números propriamente, eu gostaria de saber se eles também te impressionam, mesmo com essa longa carreira aí na área de vigilância à saúde. Na verdade, o mundo inteiro está atento ao que vem ocorrendo em cada país, qual a história que essa epidemia local vai construindo naquele país e como é que isso reflete na pandemia mundial como um todo. É certo que alguns procedimentos adotados por determinados países tornam a letalidade menor, tornam também o tempo de finalização do ciclo da epidemia também menor, assim como a quantidade de casos relativos ao número da população. Os números da Itália realmente impressionam, assim como impressionam os números dos Estados Unidos. Cada um teve uma razão por trás desse quase que descontrole da epidemia. Muita coisa não pode ser feita ainda ou não se faz por não se conhecer. Os países que estão sendo atingidos agora, como o Brasil, já têm alguma referência da experiência desses países que começaram antes. Então, a gente analisar o início da curva de crescimento de casos desses países que tiveram a experiência anterior à nossa, é muito importante para nós podermos inferir alguma coisa do que está por vir no nosso caso. Então, o paralelismo das curvas, do ponto de inflexão e ascensão das curvas,
é um instrumento importantíssimo para a epidemiologia. Essa semana é uma semana bastante significativa para o Brasil. Ela deverá indicar, com pequena série histórica que nós já construímos nas últimas semanas, deverá indicar como é que está a aceleração do processo aqui no Brasil e se serão necessárias medidas mais rígidas ainda para que se possa minimizar esse efeito e fazer o que se chama de achatamento dessa curva, ou seja, tentar reduzir a quantidade de casos que sabemos que irão acontecer. A gente teve um caso, uma morte, né, infelizmente, aí no último final de semana, no sábado, bastante intrigante, de um jovem em São Paulo que tinha aí paixão por corridas, maratonas, e infelizmente morreu por Covid-19, fez contato com o chefe, dizendo 26 anos apenas, fez contato com o chefe dizendo que estava gripado, depois disse que testou positivo e em questão de dias faleceu. Uma pessoa jovem, 26 anos, aparentemente sem comorbidades e que praticava esportes. E a gente teve também, numa outra ponte, a fala recente do presidente da República dizendo que ele, sendo atleta, não teria aí nenhum problema se pegasse Covid-19, que ele levaria numa boa. A gente tem esses dois casos, de um jovem de 26 anos que era atleta e que morreu, e do presidente da República que, ao que me consta, não é atleta, até pela sua função, mas disse ser atleta e disse que nada aconteceria com ele. São dois paralelos que falam muito sobre a nossa realidade hoje, né, Ricardo? Na verdade, a gente tem visto assim um quadro bastante heterogêneo. É preciso levar em conta que a Covid-19 não é uma doença de velho. Não existe nenhum motivo para se achar que seja uma doença de velho. Ela contagia um bebê recém-nascido, um jovem, uma pessoa adulta, uma pessoa idosa, um ancião, da mesma maneira. O contágio é igual para todo mundo. A resposta pessoal é que é diferente. A condição de cada um é que vai dizer da suscetibilidade maior ou menor dele para reagir muito bem e tirar aquilo de letra, ou não, ou até ir a óbito. Por outro lado também, não existem dados suficientes, não existem casos numa quantidade tal que dê para se construir com certeza uma linha de pensamento afirmando, não, quem tem tal situação vai ficar tudo bem, quem não tem vai ficar tudo mal. Isso não existe. O que se sabe é que a suscetibilidade do idoso coloca ele numa condição de sofrer mais com a doença, padecer mais, sintomas mais sérios e, sobretudo, o maior número de óbitos quando ele acaba não resistindo. Mas não tem a ver com o contágio, mas sim com a resposta de cada um. Uma situação também que aconteceu aí no final de semana, Ricardo, é que muitas vezes pessoas que já estavam respeitando o distanciamento social, chegou no final de semana, não aguentou e foi na casa da mãe e do pai visitar a mãe e o pai, né? E aí juntou todo mundo lá, né? Juntou os filhos todos, os netos, né? Não, porque é domingo e tal, né? Qual que é o risco desse tipo de atitude, uma vez que algumas dessas pessoas possam ainda estar, né, trabalhando, e aí, mesmo no meio do distanciamento, foi lá e visitou o pai e a mãe porque é domingo? Não é melhor cada um ficar na sua casa e evitar esse contato por um bom tempo? É melhor sim. Você pode colocar a perder toda aquela semana que você ficou em casa, cuidadoso, retido, evitando contato, e aí um encontrozinho informal desse, familiar, bastante agradável, que todos nós prezamos muito, pode colocar tudo a perder com um único membro daquele que ainda está trabalhando ou ainda que não esteja trabalhando, não está levando muito a sério o isolamento e fica perambulando por aí, tocando em superfície, se contagiando
e depois chega no seio da família e leva o vírus para lá. Quer dizer, é uma fragilidade que precisa ser trabalhada. É um cuidado que a família precisa ter e se manter firme. Cada família precisa conversar muito sobre o assunto, se afastar um pouco dos celulares, da TV, do rádio, conversar mais, trocar mais ideia sobre essa situação e formas de passar por ela. Mas o essencial é que permaneçam em casa. Espera mais um pouquinho para esses encontros familiares. Senão, todo o esforço que você fez é perdido numa única festinha. Um outro ponto também, né, que a gente gostaria de destacar, não sei se tem aí uma relevância, mas aqui, pelo menos no Brasil, nós não temos, a grande maioria das pessoas não tem o costume de fazer isso, que é chegar em casa e colocar o sapato ali na porta de casa mesmo, né, quem pode, claro, as coisas todas deixar ali, fazer uma zona de higienização e aí sim entrar dentro de casa, principalmente sem o sapato. Esse tipo de atitude, Ricardo, faz diferença nesses tempos de pandemia? Faz muita diferença e a gente tem observado algumas famílias que não tinham esse hábito começando a adotá-lo. É um hábito muito feliz que deve ser seguido, não apenas com relação a sapato, mas com relação a toda a roupa que esteja vestindo. Tirou a roupa, põe para lavar, não pendura num cabide junto com outras roupas, não. Se porventura faz parte de uma equipe de saúde, com mais cuidado ainda quando entrar dentro de casa. O ideal é que se a pessoa do lado de fora pudesse tirar a blusa, o sapato, a meia, etc., esse era o melhor. Nem sempre dá, mas o princípio é esse. Evite circular dentro de casa com a roupa que você estava na rua. Sapato principalmente. Aqui em Jacareí, Ricardo, causa um sentimento de incredulidade em muitas pessoas o fato da cidade ter apenas um caso confirmado da doença. Em São José, as respostas dos exames têm levado em média 18 dias. E aí até questionei o secretário de Saúde na semana passada em relação a isso, né? Uma vez que os positivos que ele recebeu semana passada eram positivos de pessoas que há 18 dias atrás estavam circulando, estavam vivendo as suas vidas. Eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Sobre esses dois pontos, de ter apenas um caso na cidade e que isso talvez não justificasse toda essa restrição, e também o tempo de demora para vocês receberem aí a resposta do Instituto Adolfo Lutz. Ok. A restrição que se faz não é porque você já tem 1 ou 10 ou 100 casos, mas é porque já se sabe que o vírus está circulando. É como o vírus da dengue, por exemplo. Nós sabemos que ele está aí, não precisamos verificar. Então, os cuidados que nós tomamos evitando os criadouros são porque nós sabemos que o vírus está aí. Não precisa ter ninguém doente. Aqui é a mesma coisa. Nós sabemos que o vírus está circulando, qualquer pessoa pode estar com ele nas mãos, na roupa, no corpo, ou num espirro, numa tosse, tanto faz. Por essa razão, a necessidade do isolamento. Com relação à demora dos exames, o município de Jacareí, seguindo a orientação do Estado, encaminha as coletas dos exames que precisa fazer para o Instituto Adolfo Lutz, que é um instituto de referência. O material é coletado nos hospitais privados, públicos, na UPA, Santa Casa, etc. E encaminhado para lá. Quando chega lá, não está mais sob o nosso controle. Ele entra numa fila que não necessariamente é uma fila por ordem de chegada. Existem prioridades em regiões que estão mais críticas, como, por exemplo, a capital, que, além disso, tem um volume muito grande de exames. Nós sabemos que o Instituto Adolfo Lutz está com milhares de amostras de centenas de municípios para serem realizadas, e aí os municípios ficam nessa condição, esperando.
Na semana passada, o Estado já sinalizou que está ampliando a capacidade de análise do município para tirar esses atrasos. Algumas instituições, alguns estabelecimentos lançam mão de exames feitos em laboratórios privados. Esses laboratórios, para que esse exame tenha validade, não precise de uma contraprova do Adolfo Lutz, eles precisam ser credenciados pela saúde estadual para que eles se incorporem e passem a funcionar como se fosse um Instituto Adolfo Lutz, uma filial deles com autorização para fazer o exame também. Só que são exames pagos, porque são privados. Então, alguns estabelecimentos mandam para esses laboratórios e obtêm alguns resultados. Mas você pode olhar que todos os municípios têm uma lista de dezenas e às vezes centenas de casos aguardando o resultado. Eu acho que, assim, num momento como esse, Ricardo, o mais importante que toda essa fala que a gente tem aqui insistido na Rádio Mensagem, os dados científicos, mais do que tudo isso, a imagem das pessoas morrendo em outros países e o relato de pessoas que pegaram a Covid-19 é mais importante do que tudo. Eu acho que só isso é capaz de convencer as pessoas nessa altura do campeonato. O seu Hélio do Paraíso está mandando aqui uma mensagem dizendo que as pessoas não estão tendo a noção da gravidade, estão na frente de suas casas batendo papo no portão como se nada tivesse acontecendo e não respeitando aí o distanciamento mínimo de uma pessoa para outra. Considerando tudo isso, eu gostaria que você explicasse para a gente, até para a gente já ir fechando a nossa entrevista, Ricardo, o que é definitivo para que uma pessoa, uma vez que ela contrai a Covid-19, para que ela avance ou não no quadro de insuficiência respiratória, uma vez que esses quadros mais avançados podem levar a óbito. O que é decisivo numa situação como essa e se existe alguma forma das pessoas se precaverem a isso? Bom, quando uma pessoa está contaminada com o vírus, ela acabou de ser contaminada, como nós já dissemos, a condição imunológica dela é que vai determinar se haverá uma resposta mais rápida ou mais lenta à presença daquele vírus no organismo. Geralmente, um sistema imunológico numa condição normal, ele vai desenvolvendo uma forma de combater o vírus em paralelo ao desenvolvimento do próprio vírus no organismo. Quando a velocidade, vamos dizer assim, do corpo é menor do que a do vírus, o vírus avança, a pessoa começa a adoecer e apresentar os sintomas. Dependendo do estrago que o vírus consiga fazer na pessoa, no organismo da pessoa, ela terá uma gripe muito forte ou avançará mais ainda. Vai ter dificuldade respiratória, vai ter comprometimento dos pulmões, pode chegar num ponto em que ela não consiga respirar sozinha. E aí ela vai precisar ser internada e ser intubada, como se fala, colocada com um respirador para que faça o exercício respiratório que ela não consegue fazer sozinha. Então, os cuidados que nós precisamos ter é evitar entrar nesse processo. Não existe chazinho, remedinho, nenhuma medida que você possa fazer para alterar isso. Uma vez que ele comece, vai entrar em início esse embate entre as forças do vírus e as forças de defesa do corpo, e ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser uma coisa amena, pode ser uma coisa mais grave. Portanto, o principal que se deve fazer é evitar, tomar todo cuidado para que você não fique infectado. É certo que muitos de nós
já pode estar infectado e até imunizado. O seu sistema imunológico reagiu, cuidou bem, você foi assintomático, nem percebeu nada. Mas ninguém sabe quem é quem. Portanto, em termos práticos, a regra é essa. Fique em casa por enquanto. Nós conversamos com o Ricardo Buchaú, engenheiro sanitarista, diretor da Vigilância à Saúde aqui em Jacareí, mais uma vez, né, falando a todos os ouvintes em relação da importância de obedecer às ordens neste momento da Organização Mundial da Saúde de distanciamento social. Ricardo, muito obrigada mais uma vez, bom dia, bom trabalho para você. Lembrando que Jacareí segue com um caso apenas confirmado e quantos suspeitos? 54. Ok, obrigado pelas suas informações, bom dia, bom trabalho. Nós é que agradecemos a você, Ana Lúcia, e aos ouvintes da Rádio Mensagem. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. 8h57. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Nove horas mais 1 minuto, de volta com o Jornal da Mensagem, de volta também no nosso momento aqui, Clube Mensagem, né? Trazendo as informações para os nossos ouvintes que querem colaborar com a Rádio Mensagem nesse momento difícil. Você que ama a Rádio Mensagem, está aí dentro da sua residência, gostaria de saber como pode ajudar a Rádio Mensagem também. Nós vamos conversar agora com a Letícia Domiciano, que já está aí na linha trazendo as informações para a gente. Oi, Letícia, bom dia. Bom dia, Ana. Iniciando a semana, né? Segunda-feira. É com ninguém que nós vamos aqui falar do clube, atualizar a meta, dar informações. E já falando, Ana, já começando a segunda-feira, já vamos falar da nossa meta e também das maneiras de contribuir para a Rádio Mensagem. Muito bacana. Então vamos começar com notícia boa, Letícia. Como é que está a nossa meta para essa segunda-feira? Vamos com notícia boa, Ana. Nós começamos a segunda-feira com 70% da nossa meta. Bacana, muito bom, né? Lembrando que o pessoal está reagindo, também fazendo as doações aí pelo Internet Banking, né? Também transferência bancária. E muita gente está ligando também para agendar o motoboy, Letícia? Isso mesmo, Ana. Então nós tínhamos 70%, nós queremos agradecer. Como você disse, as pessoas estão ajudando, as pessoas estão ligando sim no motoboy para estar agendando. O importante dizer, Ana, nós estamos dia 30 de março. O motoboy vai a partir da outra semana, porque nós estamos fazendo agendamento, organizando tudo. Então, mais outra semana que ele vai estar saindo. Mas não, o importante é não deixar de agendar o dia para ele estar indo para retirar a contribuição. E é importante, o motoboy é só para os ouvintes de Jacareí. Bacana. Então, assim, para fazer o contato com a Letícia, você pode fazer um contato diretamente por um número de WhatsApp que foi disponibilizado. Pode ligar? Pode ligar. Pode mandar um zapinho? Pode mandar um zapinho. E o telefone qual que é, Letícia? O telefone é 97411-1419. Bacana. Olha, os dados bancários aí da Rádio Mensagem estão em todas as nossas redes sociais. Vamos colocar também aqui no status do WhatsApp para você fazer uma transferência e colaborar com a Rádio Mensagem também nesse mês de março. Letícia, um abraço para você, bom trabalho aí também, viu? Obrigada, Ana, Deus abençoe. Daqui a pouquinho estou falando mais informações, mas é importante, nós estamos com 70%. Nós temos hoje e amanhã. Vamos juntos, nós precisamos ainda mais da ajuda e da colaboração de todos os nossos ouvintes, aqueles, como você disse, aqueles que amam a rádio, ajuda. Estamos no final, se Deus quiser, nós vamos chegar aos 100%. Amém, vamos chegar sim, Deus abençoe. 9 horas mais 4 minutos. Com as informações já fechando, né, o nosso Jornal da Mensagem, vamos agora então conversar com o Doni Eugênio. Oi, Doni. Oi, Ana. Muito bom dia novamente. Até para fechar, na minha participação aqui,
no nosso Jornal da Mensagem, a minha participação aqui em home office. Deixa eu fechar com uma notícia do coronavírus e uma notícia boa, né, de São José dos Campos. Para destacar, até foi um fato até curioso, né? Curioso e perigoso, né? Que um paciente com suspeita de coronavírus, o Covid-19, fugiu do pronto-socorro de São José dos Campos na noite de sexta-feira. O caso foi registrado na Polícia Civil. A Prefeitura de São José dos Campos divulgou, mas, aliás, né, o caso foi registrado pela administração do Hospital da Vila Industrial. E segundo a secretaria, o paciente foi encontrado na casa dele. Ele fugiu do hospital, foi para a casa dele e foi encontrado pela vigilância sanitária. Ele foi reconduzido ao hospital e a família dele foi orientada a ficar de quarentena, sendo monitorado pelas equipes de saúde. Isso foi na sexta-feira em São José. E uma informação, até para quebrar um pouquinho a questão do coronavírus, uma boa informação, para quem tem o sonho da casa própria em São José, a Prefeitura realizou no sábado, pela manhã, o sorteio das unidades do Residencial Cajuru 2, na região leste da cidade. O evento aconteceu sem a presença dos candidatos, com transmissão ao vivo pela internet. As famílias terão direito de adquirir os apartamentos que estão enquadrados na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. São quase 7 mil famílias aptas a participar do sorteio. Então, foi feito no último sábado. E quem participa do sorteio pode conferir a lista dos sortudos no site da Prefeitura de São José dos Campos. Ana. Valeu, Doni. Bom trabalho aí para você. A gente vai se falando ao longo do dia, ok? Bom dia, obrigado. Bom trabalho, Ana. 9 mais 6 minutos. Esporte. E para fechar essa edição do Jornal da Mensagem, vem chegando o Fábio Vieira. Muito bem, amigos do Jornal da Mensagem, segundo tempo do esporte nesta segunda-feira, com informações da Fórmula 1. Fórmula 1 que teve algumas provas adiadas e algumas provas canceladas no Mundial de Pilotos em razão da pandemia do coronavírus. Já foi confirmado aí pela Federação Internacional de Automobilismo que estão cancelados os grandes prêmios da Austrália e de Mônaco, enquanto que foram adiadas as provas no Bahrein, no Vietnã, na China, Espanha, Holanda e Azerbaijão. Por enquanto ainda um cenário de indefinição, já que várias corridas deverão acontecer na Europa que está sendo aí bastante atingida pela pandemia do coronavírus. A princípio, o início do Mundial de Pilotos está marcado para o dia 14 de junho, no Canadá. Mas, eu volto a dizer, o cenário ainda é de indefinição. Ainda falando de Fórmula 1, no último sábado nós tivemos uma data importante. Há 27 anos atrás, no dia 28 de março de 93, Ayrton Senna venceu pela última vez o Grande Prêmio do Brasil, lá no circuito de Interlagos. Naquela época, as provas aqui no Brasil ocorriam no início do Mundial de Pilotos, era a segunda etapa do Mundial, e Senna conseguiu uma grande vitória num desempenho sensacional à frente de um carro da McLaren. Naquele dia, 28 de março de 93, Ayrton Senna foi o primeiro colocado no Grande Prêmio do Brasil, Damon Hill o segundo colocado e um ainda muito jovem, Michael Schumacher, foi o terceiro colocado naquele dia. Foram essas as informações da Fórmula 1 nesta manhã de segunda-feira para você que acompanha o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos durante a programação da Mensagem com mais informações esportivas. Até mais! Valeu, Fábio. Obrigada pelas suas informações. 9 mais 8 minutos. E para fechar aqui algumas informações atualizadas da nossa região, a Prefeitura de São José dos Campos divulgou neste domingo que a Ponte Estaiada não será liberada para o tráfego nesta segunda-feira, dia 30, conforme havia sido anunciado. De acordo com a Prefeitura, o ritmo de trabalho no local precisou ser reduzido por causa justamente do avanço do novo coronavírus. Com isso, a entrega deve acontecer para o final de abril, segundo a Prefeitura de São José.
9h mais 9 minutos, também atualizando aí os dados em relação aos casos confirmados aqui no Vale do Paraíba para coronavírus. Nós temos neste momento em São José dos Campos 3 mortes suspeitas. Em Cachoeira Paulista, 2 casos. São Sebastião tem 1 caso de morte suspeita. Pindamonhangaba com 2 casos e também Guaratinguetá com 2 casos de mortes suspeitas. Falando também sobre os casos registrados e confirmados, São José dos Campos tem 18 casos confirmados. São Sebastião tem 2 casos confirmados da doença. Taubaté, 2 casos confirmados e Jacareí, 1 caso confirmado da doença. E como última informação, a Justiça determinou a prisão domiciliar de 151 presos do presídio Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO de Tremembé. A medida foi tomada a pedido da Defensoria Pública, que apontou risco de contaminação pelo novo coronavírus. Os presos beneficiados pela medida começaram a deixar o presídio já no sábado, dia 28. A decisão foi publicada nesta sexta-feira pela juíza da Vara de Execuções Criminais, Sueli Zeraik, e é a primeira medida desse tipo para prevenir o coronavírus, considerando os presídios de todo o estado de São Paulo. De acordo com a juíza, o presídio onde estão os internos em progressão de pena estaria com condições sanitárias e instalações precárias. A juíza citou os reflexos da rebelião do dia 16 de março, que deixou a enfermaria e 4 pavilhões destruídos. Com os danos, cerca de 700 presos tiveram de ser transferidos para outros prédios da unidade, que estão hoje superlotados também. 9h mais 11 minutos, com essa informação, ponto final no Jornal da Mensagem, que volta então amanhã às 7h30 da manhã. A gente se vê, claro, no programa Falando de Vida ao 12h15. Um grande abraço, excelente semana para todo mundo e até mais. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.